Olá pessoal, vamos lá continuar com as nossas aulas online e hoje nós iremos realizar a correção dos exercícios da última aula, tá? Exercícios que nós tínhamos passado para vocês realizarem, tentarem resolver e hoje nós iremos corrigir, tá? O primeiro exercício é exercício 1 da página 280, tá? E o exercício ele coloca a situação que é a seguinte: tem a pista da corrida de Fórmula 1, tá? Onde ele tem um ponto de partida, tá? Os carros vão dando essa volta no circuito e a chegada deles é no mesmo ponto de onde eles iniciaram o movimento, tá? Então nesse caso aí, o deslocamento vai ser analisado como uma volta completa, ou seja, ele vai partir do mesmo ponto que ele irá chegar. Então ele saiu dessa posição, percorreu todo o circuito e voltou para a mesma posição, chegou ao mesmo ponto de onde ele saiu. Então nessa situação teremos um deslocamento vetorial igual a zero, pois, como foi dito, ele sai de uma determinada posição e volta para a mesma posição. Seria considerarmos uma volta de 360 graus, ou seja, uma volta completa, a pessoa permanece na mesma posição, ok? Prosseguindo, a gente tem o exercício 7 da página 282. Então, de acordo com o que foi apresentado no enunciado, a gente tem, para que os bailarinos estejam alinhados, é necessário percorrer em tempos iguais deslocamentos vetoriais diferentes. Ou seja, quanto mais afastado do ponto inicial, o deslocamento vetorial do bailarino será maior. Em consequência, sua velocidade vetorial será menor. Então, o movimento seria esse aqui, ó, tá? Vocês repararem no desenho do enunciado, esse aqui, ó, tá? Repetindo, esse movimento, tá? Então, na extremidade do nosso movimento aqui, ó, onde eu estou sinalizando com o dedo aqui, ó, a extremidade da caneta, tá? Ele terá uma velocidade vetorial menor em relação a quem está aqui na ponta oposta, tá? É isso que está dizendo aí no enunciado, tá bom? Então, corrigidos os exercícios, nós iremos continuar com nossos conteúdos, tá? E hoje nós iremos ver a velocidade relativa, que é a chamada composição de movimentos, tá? Então, quando nós estivermos observando dois movimentos independentes em relação ao mesmo referencial, teremos como descrever a composição desses dois movimentos um em relação ao outro, tá? Que seria chamada a velocidade relativa. Então aqui no exemplo, ó, eu tenho o móvel A com uma velocidade de 10 metros por segundo e o móvel B com uma velocidade de 30 metros por segundo, tá? Então, para definirmos as velocidades dos dois móveis acima em relação à Terra, temos que a velocidade de A igual a 10 metros por segundo, horizontal para a direita, e a de B equivalente a 30 metros por segundo, horizontal para a esquerda. Ou seja, essas velocidades estão sendo definidas em relação ao mesmo referencial, que seria a Terra aqui, ó, onde eu estou fazendo esse movimento seria o referencial Terra, tá? E o móvel A com velocidade de 10 metros por segundo e o móvel B com velocidade de 30 metros por segundo. Porém, para definirmos a velocidade de A em relação ao corpo B, ou seja, a velocidade resultante, faremos o seguinte, aí está aqui, ó, tá? A velocidade de A, que equivale a 10 metros por segundo,
representado por esse vetor, e a velocidade de B, que equivale a 30 metros por segundo, representada por esse vetor. Porém, percebam que os vetores agora estão na mesma direção e mesmo sentido. Porque o vetor resultante entre esses dois vetores vai ser o vetor A, que vai ser o nosso referencial, menos o vetor B, porque aqui inicialmente ele estava em sentido oposto. Se está em sentido oposto, vai ficar o quê? Negativo. Tá? Então vai ser menos a velocidade B. Então o vetor resultante, que vai ser medida a velocidade resultante desses dois móveis, um em relação ao outro, vai ser equivalente à soma vetorial desses dois vetores, que vai ser 10 mais 30, equivalente a 40 metros por segundo. Ok? Então a gente tem a explicação aqui, ó. Um vetor oposto ao outro na mesma direção. Para acharmos o valor da soma, somamos os módulos das velocidades individuais desses corpos. Ok? Continuando aí. Então agora nós iremos analisar algumas situações especiais, né, chamadas de exemplos clássicos. O primeiro deles é a caminhada na chuva. Tá? Então aqui eu tenho o vetor da pessoa que está caminhando, ou seja, oposta à chuva. A chuva, claro, caindo, né, de cima para baixo, tá? E a velocidade resultante da soma entre esses dois vetores aqui, tá? Então temos aqui VC, que é a velocidade da chuva, VP, que é a velocidade da pessoa que está caminhando contra a chuva, tá? Por isso que nós temos o vetor no sentido oposto a VC, tá? E VR, que é a velocidade resultante, que é o somatório vetorial desses dois vetores aqui. A seguir temos o barco descendo o rio, ou seja, o barco se favorecendo da força da correnteza do rio. Tá? Então temos aqui a velocidade da correnteza, que é VC, o VB barra C, que é a velocidade resultante, barco menos correnteza, tá? E aqui a velocidade do barco, que seria a velocidade total somada à velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Tá? Por isso que quando o barco desce uma correnteza, ele desce mais rápido que se ele estivesse subindo contra a correnteza, sentido oposto. Tá? Então nós teremos nesse caso aqui a velocidade do barco igual a velocidade do barco junto com a da correnteza, mais a velocidade da correnteza. A VBC, na verdade, é barco menos a correnteza. Corrigindo aí. Ok? E o outro caso é o barco subindo o rio, ou seja, em sentido oposto à correnteza. Tá? Então aqui, ó, a correnteza está no sentido da esquerda para a direita, horizontal para a direita. A velocidade do barco está em sentido oposto, ou seja, horizontal para a esquerda, tá? E a velocidade do barco, né, que é VB barra C, vai ser a diminuição, né, a subtração desses dois vetores, né? A subtração vetorial nada mais é do que eu colocar um vetor oposto ao outro, que é o caso aqui, ó. VC, que é a velocidade da correnteza, e VB, que é a velocidade do barco, tá? Nesse caso vai ser a velocidade do barco igual a VB barra C mais VC, tá? Prosseguindo, próximo caso especial é o barco cruzando o rio perpendicularmente.
Então eu tenho aqui, ó, o barco tentando, vamos dizer assim, fazer essa travessia perpendicular, só que ele na verdade vai realizar esse movimento aqui, ó. Ou seja, imagine que a caneta seria o barco. Se ele for nesse sentido aqui, ó, para atravessar o rio, ele na verdade vai fazer isso, ó. Por quê? Eu tenho esse vetor da correnteza, que é o VC, empurrando ele para descer o rio, tá? Então a intenção dele era fazer esse movimento, realizar esse movimento. Só que com esse vetor aqui empurrando ele lateralmente, ele vai fazer isso, ó, tá? Nesse sentido. Então, teremos aí VB igual a VB barra C mais VC. Ou seja, a velocidade do barco vai ser igual a velocidade do barco e correnteza mais velocidade da correnteza, tá? Nessa situação do barco, nós teremos um triângulo, a formação de um triângulo, e no caso, nós iremos resolver através de Pitágoras. No barco, atravessando o rio perpendicularmente às margens, né, no sentido oposto à correnteza, né, ele vai tentar atravessar nesse sentido, perceba, subindo, tá? Mas a ideia dele é fazer isso, tá? Ele vai fazer isso, mas a ideia inicialmente era fazer isso, tá? Por que que ele não vai fazer isso? Ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Por causa desse vetor aqui, que é o vetor da correnteza, tá? E teremos a velocidade do barco e correnteza igual a velocidade do barco mais o inverso do vetor correnteza, ou seja, vai ser a velocidade da correnteza negativamente em relação à velocidade do barco, o que vai diminuir consequentemente a velocidade do barco para poder atravessar o rio, ok? Então teremos aí esses dois exercícios, exercício 5 da página 298, exercício 7 da página 296, para vocês tentarem resolver, tá bom? Próxima aula a gente corrige e iremos realizar também uma pequena revisão para podermos nos prepararmos para a nossa avaliação, ok? Repetindo, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo e por e-mail ou por mensagem, tá? Então aguardo vocês na próxima aula. Abraços a todos e até breve.